Eu sempre fui uma romântica incurável. Enquanto minhas amigas riam de mim por ainda acreditar em amor à primeira vista, eu sonhava com aquele encontro mágico que mudaria minha vida. Foi por isso que, depois de mais um relacionamento frustrante, decidi dar uma chance aos aplicativos de namoro. Era meio que minha última cartada. Foi assim que conheci o Victor. Bonito, charmoso e cheio de conversa. Era como se ele me conhecesse há anos. Ele falava sobre as coisas certas, elogiava meus gostos e nossa conexão foi imediata. Passávamos horas trocando mensagens, rindo de piadas bobas e compartilhando sonhos. Depois de algumas semanas, ele me fez um convite. Passar um fim de semana em uma cabana nas montanhas. É o lugar perfeito para a gente se conhecer de verdade, ele disse. A ideia era romântica e, sinceramente, parecia a saída de um filme daqueles que eu adorava. Mesmo com um leve incômodo no fundo da mente, talvez aquele instinto que a gente insiste em ignorar, eu aceitei. No dia da viagem, Victor foi me buscar de carro. Ele era ainda mais encantador pessoalmente, mas havia algo de estranho. Ele evitava falar sobre a própria vida. Quando perguntei sobre a família, ele mudou de assunto. Tentei não me preocupar e aproveitei a vista. O caminho era lindo, cercado de montanhas e árvores gigantescas. A cabana era como ele descreveu, isolada, charmosa, com uma lareira no centro da sala. Parecia cenário de um sonho. À noite, ele preparou um jantar incrível. Velas acesas, vinho, música suave. Tudo parecia perfeito, até a hora de dormir. Na primeira noite acordei com um som estranho. Era como um farfalhar de folhas, mas tinha algo mais. Passos, talvez. Olhei para o lado e Victor não estava na cama. Meu coração disparou. Pensei em chamá-lo, mas decidi investigar sozinha. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. As luzes estavam apagadas e a porta da frente estava aberta. Lá fora, só havia escuridão e o barulho da floresta. Chamei por ele, mas ninguém respondeu. Quando Victor voltou, minutos depois, estava ofegante com as roupas sujas de terra. Eu só fui pegar lenha, disse ele com um sorriso nervoso. Aquilo não fazia sentido. Por que ele estaria correndo? E por que parecia tão fora de si? No dia seguinte, fingi que nada havia acontecido. Decidi aproveitar o dia, explorando os arredores da cabana. Victor parecia tentar compensar a estranheza da noite anterior, sendo ainda mais atencioso e carinhoso. Mas, ao mesmo tempo, ele evitava certas partes da floresta e insistia para que eu ficasse sempre perto dele. À noite, a tensão voltou. Depois do jantar, ele saiu de novo sem avisar. Dessa vez, fiquei acordada até ele voltar, fingindo dormir quando ouvi os passos na varanda. Ele entrou no quarto com a respiração pesada e o cheiro de terra e sangue. Eu sabia que havia algo errado. Na terceira noite, decidi que não ia mais ignorar. A curiosidade, ou talvez o medo, tomou conta de mim. Quando Victor saiu de novo, esperei alguns minutos, peguei um casaco e saí atrás dele. A floresta era assustadora à noite. Cada galho que eu pisava parecia um grito no silêncio, mas eu continuei, me guiando pelo som dos passos dele. Depois de alguns minutos, vi uma luz fraca mais à frente. Me escondi atrás de uma árvore e espiei. Meu coração quase parou. Victor estava com um grupo de homens. Eles estavam em círculo, iluminados por tochas. Todos tinham um olhar selvagem, quase animalesco. No centro deles havia algo, ou melhor, alguém. Era um corpo humano. Eles estavam devorando carne. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam congeladas. Só conseguia olhar, paralisada de horror, enquanto eles rasgavam pedaços com as mãos e os dentes. Victor era um deles, completamente transformado. Fiz um movimento sem querer. Um galho estalou debaixo do meu pé. Todos pararam e olharam na minha direção. "Tem alguém aqui", Victor disse com uma voz que eu mal reconheci. Corri como nunca antes. Os gritos deles ecoavam atrás de mim.
e eu sabia que eles estavam me perseguindo. De alguma forma, cheguei à cabana antes deles e travei a porta. Victor foi o primeiro a chegar. Ele bateu na porta com uma calma assustadora. Sofia, abre. Você não entende o que está acontecendo. Entendo sim, você é um monstro. Ele riu, um som frio e vazio. Você foi escolhida, Sofia. Não luta contra isso. Trancada na cabana, eu sabia que precisava pensar rápido. Não havia sinal no celular e eu estava completamente sozinha. Victor continuava falando do lado de fora, tentando me convencer a abrir a porta. Mas ao mesmo tempo, ouvia os outros cercando a cabana, arranhando as paredes, rindo. Enquanto procurava algo para me proteger, encontrei um compartimento escondido debaixo do tapete no quarto de hóspedes. Lá dentro havia uma caixa com diários antigos. Comecei a ler o primeiro e senti um frio na espinha. Era de outra mulher, Camila, que Victor trouxe para a cabana meses atrás. Ela descrevia como ele era charmoso, mas que algo parecia errado. As páginas seguintes detalhavam exatamente o que eu estava vivendo. Os desaparecimentos noturnos, os sons estranhos na floresta e, finalmente, a descoberta do segredo horrível. Se você está lendo isso, fuja, ela escreveu na última página. Eles vão te caçar ao amanhecer. Havia outros diários também, cada um com histórias semelhantes. Mulheres diferentes, mas o mesmo destino. Eu sabia que tinha que sobreviver até o amanhecer, quando, pelo que os diários indicavam, o grupo ficava mais vulnerável. Com o coração disparado, comecei a procurar qualquer coisa que pudesse usar como arma. Achei uma faca de cozinha e algumas ferramentas na despensa. Não era muito, mas era tudo o que eu tinha. Victor bateu novamente. Sofia, não precisa ser assim. Podemos fazer isso rápido. Eu olhei para a faca em minha mão e prometi a mim mesma. Eu não ia desistir sem lutar. A noite parecia interminável. Cada barulho do lado de fora me fazia pular, e o som das risadas e passos deles aumentava meu desespero. Peguei tudo o que consegui na cabana para me proteger. A faca, uma garrafa de vinho que poderia usar como arma improvisada e até um pedaço de madeira que achei no chão. Minha mente estava a mil. Lembrei dos diários e de como algumas das mulheres tentaram lutar, mas ninguém tinha conseguido escapar. Eu sabia que para sobreviver precisava ser mais esperta que eles. De repente, ouvi um estalo alto na janela da sala. Corri para ver e encontrei Victor olhando para mim do outro lado do vidro. Seus olhos brilhavam com algo animalesco e seu rosto estava parcialmente coberto de sangue seco. Ele deu um sorriso assustador e disse: "Você está tornando isso mais divertido do que imaginei." Sem avisar, ele quebrou o vidro com as mãos. Eu corri para a cozinha, tentando criar distância, mas ouvi o som da porta da frente sendo arrombada. Eles estavam entrando. Fiquei escondida atrás do balcão, segurando a faca com força, enquanto tentava controlar minha respiração. Victor estava na sala, olhando ao redor como um predador procurando sua presa. "Eu vou te achar, Sofia," ele disse, arrastando as palavras. Com cuidado, me movi para o corredor, mantendo a faca na frente do corpo. Um dos outros homens apareceu do nada, mas eu consegui golpeá-lo no braço antes de correr para o quarto. Tranquei a porta e empurrei uma cômoda para bloqueá-la. O tempo parecia passar devagar, enquanto eu tentava pensar no que fazer. Eu sabia que não conseguiria ficar no quarto para sempre. Peguei a faca e a madeira e forcei uma janela, conseguindo sair para o lado de fora da cabana. O ar frio da floresta me fez estremecer, mas não podia parar. Tentei me lembrar do caminho que tinha seguido quando Victor me trouxe até ali, mas tudo parecia igual. Enquanto corria, ouvi os passos deles atrás de mim. Gritos e risadas ecoavam pela floresta, me fazendo sentir como se estivesse sendo caçada por um bando de lobos. Encontrei uma clareira e tive uma ideia. Usei o que sabia do diário de Camila. Uma das mulheres tinha usado galhos e folhas para armar uma armadilha simples. Com as ferramentas improvisadas que levei da cabana, montei algo parecido.
Não era perfeito, mas era minha única chance. Victor foi o primeiro a me alcançar. Ele parecia mais monstruoso do que humano, os olhos brilhando com uma ferocidade assustadora. Você é especial, Sofia. Vou sentir falta de você. Quando ele avançou, pisei na armadilha e empurrei-o com toda a força. Ele caiu, preso entre os galhos e a madeira que eu tinha armado. Ele gritou de dor e raiva, me dando tempo para fugir novamente. Depois de o que pareceu uma eternidade, finalmente encontrei uma estrada. Caí de joelhos, exausta e machucada, quando vi os faróis de um caminhão se aproximando. O motorista parou e, ao me ver naquele estado, imediatamente me ajudou. A polícia chegou à cabana na manhã seguinte, acompanhada pelo caminhoneiro que me resgatou. Quando revistaram o local, encontraram Victor ainda preso na armadilha e evidências dos crimes dele e do grupo. Os outros tinham fugido, mas Victor foi preso. Na delegacia, dei meu depoimento completo. Ainda lembro do olhar de Victor enquanto era levado. Frio, vazio, como se soubesse que nada do que acontecesse agora faria diferença. Algumas semanas depois, recebi a notícia de que Victor tinha sido condenado a uma longa pena. Não era prisão perpétua, não no Brasil, mas era o suficiente para me trazer algum alívio. Mas a verdade é que a justiça nunca vai apagar o que vivi. Até hoje, às vezes acordo no meio da noite com o som daqueles risos ecoando na minha cabeça. Por isso, se você está ouvindo minha história, fique atento. Nunca ignore os sinais. Nem todo mundo é quem diz ser. Meu nome é Camila, tenho 27 anos e até pouco tempo atrás minha vida era bem tranquila, até meio monótona, para ser sincera. Trabalho como professora de inglês em uma escola particular aqui em Goiânia e meu círculo social nunca foi muito grande. Depois de algumas decepções amorosas, comecei a me isolar mais. Foi aí que uma amiga do trabalho me sugeriu baixar um aplicativo de namoro, desses que todo mundo usa hoje em dia. No começo, achei meio estranho. Eu sempre fui tímida e a ideia de conversar com desconhecidos parecia meio absurda. Mas, como a curiosidade é maior que o medo, resolvi criar um perfil. Não demorou muito para que algumas conversas começassem, mas nada realmente me chamou a atenção. Até que apareceu o Daniel. Ele parecia perfeito demais para ser verdade. Estudante de medicina, bonito, educado e sempre sabia o que dizer. Nossa conversa fluiu como se nos conhecêssemos há anos, e eu comecei a esperar ansiosamente cada mensagem dele. Depois de umas 2 semanas, ele sugeriu que nos encontrássemos. No começo, fiquei meio receosa, mas ele foi tão insistente e convincente que acabei concordando. E aí, a curiosidade virou expectativa. No dia combinado, nos encontramos em um restaurante charmoso no centro da cidade. Ele era ainda mais bonito pessoalmente e tinha aquele tipo de carisma que fazia você querer acreditar em tudo o que ele dizia. Eu me senti confortável, como se tivesse tomado a decisão certa. A conversa fluiu bem no começo, mas Daniel parecia querer mudar o rumo do encontro rápido. Depois de jantarmos, ele sugeriu que a gente fosse até o apartamento dele assistir a um filme. Fiquei meio desconfiada, mas ele garantiu que seria algo tranquilo e que não precisávamos nos preocupar com horários. Chegando lá, o apartamento dele parecia saído de uma revista de decoração, mas ao mesmo tempo tinha algo estranho. Era tudo arrumado demais, sem nenhuma foto ou detalhe pessoal. Apenas móveis minimalistas e impecavelmente organizados. No início, achei que era mania de limpeza, mas aquilo começou a me incomodar. Então, quando menos percebi, ele trancou a porta. Ele disse que era por segurança, mas naquele momento senti um arrepio subir pela espinha. Resolvi ignorar, achando que estava exagerando. Afinal, era só o primeiro encontro e eu não queria estragar as coisas. Assim que nos sentamos no sofá, comecei a sentir o clima mudar.
Ele, que antes parecia tão confiante e tranquilo, começou a fazer perguntas estranhas. Perguntou por que eu estava solteira há tanto tempo e se meus pais sabiam que eu estava ali. Respondi de forma vaga, tentando desconversar, mas cada resposta parecia deixá-lo mais intenso. Foi então que reparei nas mãos dele. Ele estava com marcas de arranhões, como se tivesse brigado com alguém. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele sorriu e disse que tinha sido um acidente. Algo na maneira como ele falou me deu um frio na barriga. Eu tentei disfarçar, mas comecei a procurar uma desculpa para sair dali. Daniel, tá ficando tarde. Acho que é melhor eu ir, eu disse, tentando soar casual. Mas ele se virou para mim com um olhar que nunca vou esquecer. Não era raiva, era algo mais frio, calculista. Ele sorriu de lado e respondeu: por que você está com tanta pressa, Camila? A gente mal começou a noite. Naquele momento, meu instinto de sobrevivência começou a gritar. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para minha irmã, mas o sinal estava completamente fora do ar. O prédio é assim mesmo, o sinal é péssimo, ele disse, como se soubesse o que eu estava tentando fazer. Meu coração disparou. Eu precisava sair dali. Tentei me levantar, mas ele bloqueou minha passagem, ficando na minha frente. Você está desconfortável, Camila? Eu estou tentando fazer você se sentir à vontade. Ele colocou a mão no meu ombro, mas por dentro eu já estava em pânico. Não, eu só realmente preciso ir. Tenho que trabalhar cedo amanhã, inventei. Mas ele não se mexeu. Foi aí que ele perdeu a paciência. Sabe, Camila, vocês sempre fazem isso. Ficam curiosas, se aproximam e depois fogem quando as coisas ficam sérias. Ele foi até a cozinha e voltou segurando uma faca. Mas você não vai fugir de mim, não hoje. Meu corpo inteiro tremia. Ele começou a andar na minha direção e eu me vi encurralada no sofá. Ninguém vai sentir sua falta, sabia? Eu sei que você vive sozinha, que sua família nem sabe que você está aqui. A única coisa que me passava pela cabeça era que eu precisava lutar. Peguei uma almofada e joguei na direção dele, tentando ganhar tempo. Enquanto ele se distraía, eu corri em direção à porta, mas antes que eu conseguisse destrancá-la, ele me puxou pelo braço e me jogou no chão. A queda me deixou atordoada, mas o medo era maior do que a dor. Eu precisava sair dali, de qualquer jeito. Eu estava no chão, ofegante, tentando entender como tinha chegado naquela situação. Daniel me olhava com um misto de raiva e controle. Ele se aproximou devagar, ainda com a faca na mão, enquanto eu tentava rastejar para longe. Por que você está dificultando as coisas, Camila? Ele perguntou, a voz calma, quase como se fosse um jogo para ele. Eu sabia que não podia mostrar o pânico. Precisava ganhar tempo, pensar em algo. Daniel, calma. A gente pode conversar. Eu não vou contar nada para ninguém, prometo. Só me deixa ir, implorei. Mas ele balançou a cabeça, como se achasse graça na minha tentativa. Foi aí que percebi um vaso de vidro ao lado do sofá. Enquanto ele dava um passo na minha direção, me joguei para frente, agarrei o vaso e com todas as forças joguei na cabeça dele. O som do impacto foi alto e ele cambaleou para trás, deixando a faca cair. A adrenalina tomou conta de mim. Aproveitei a oportunidade para correr em direção ao banheiro. Era a única porta que eu conseguia alcançar antes que ele se recuperasse. Me trancando lá dentro, escorei a porta com tudo que tinha. Escutava ele batendo, xingando e ameaçando. Você acha que vai escapar de mim? Não vai, Camila. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava algo para me defender. Foi quando vi o ferro de passar roupas encostado em um canto. Peguei aquilo como se fosse minha última esperança. Se ele arrombasse a porta, eu estaria pronta. A porta começou a ceder. Cada batida dele fazia meu coração quase parar. O som da madeira rachando era como um relógio, contando os segundos que eu tinha para me preparar. Quando a porta finalmente abriu, ele entrou furioso, com o rosto sujo de sangue e os olhos cheios de ódio. Antes que ele pudesse reagir, eu o atingi com o ferro na cabeça. Ele gritou e caiu no chão, tentando se levantar, mas eu não parei.
Acertei mais uma vez, com toda a força que consegui reunir. Ele ficou desacordado e aquele foi meu momento. Corri para fora do banheiro, passando por ele o mais rápido que pude. Quando cheguei à porta principal, destranquei com dificuldade, ainda tremendo. Assim que abri, comecei a gritar por socorro. Corri pelo corredor, batendo nas portas dos vizinhos. Uma senhora finalmente saiu e me puxou para dentro do apartamento dela enquanto chamava a polícia. Eu só conseguia chorar e repetir: ele tentou me matar, ele tentou me matar. Minutos depois a polícia chegou, mas quando entraram no apartamento dele, ele já tinha fugido. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Eu estava fisicamente e emocionalmente esgotada, mas precisava ajudar a polícia. Contei tudo, cada detalhe do que tinha acontecido naquela noite. Foi assim que eles conseguiram traçar um perfil de Daniel. Descobriram que ele já tinha feito algo parecido antes, mas as vítimas nunca tinham conseguido denunciá-lo. Durante uma semana, ele continuou foragido e eu vivia com medo de que ele aparecesse a qualquer momento. Não conseguia dormir, não conseguia sair de casa. Era como se ele ainda estivesse me perseguindo. Foi só no 8º dia que a polícia finalmente o encontrou, escondido em um sítio abandonado, a algumas horas de Goiânia. Quando me avisaram que ele tinha sido preso, senti um misto de alívio e ódio. Eu queria que ele pagasse pelo que tinha feito. O julgamento foi longo. A cada audiência, eu revivia tudo o que passei. Ele ficava lá, me encarando, com aquele mesmo olhar frio. Nunca pediu desculpas, nunca mostrou arrependimento. Quando a sentença foi dada, 30 anos de prisão, senti que podia finalmente respirar de novo. Mas a verdade é que as cicatrizes ficaram. Até hoje, tenho dificuldade de confiar em pessoas. Ainda evito aplicativos. Ainda olho para trás quando ando na rua. Mas também descobri uma força que não sabia que tinha. Sobreviver àquela noite me mostrou que sou mais forte do que pensei ser. Eu decidi contar minha história, não para assustar, mas para alertar. A gente sempre acha que isso nunca vai acontecer comigo, até que acontece. É por isso que eu digo: confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, provavelmente está. E acima de tudo, lute. Lute com tudo o que você tem, porque sua vida vale muito mais do que qualquer medo ou dúvida. Hoje, estou viva. E é isso que importa. Minha história pode ter sido um pesadelo, mas ela também é prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há uma chance de sobreviver. Eu nunca fui muito de acreditar que o amor podia ser encontrado na tela de um celular. Sempre fui aquela pessoa que pensava que coisas verdadeiras aconteciam no mundo real. Mas depois de ver tantas amigas se casarem com caras que conheceram online, decidi tentar. Foi assim que criei meu perfil no Tinder. Era para ser só uma diversão, algo sem compromisso. Pelo menos foi o que eu disse para mim mesma. Meu nome é Beatriz, tenho 28 anos. E na época trabalhava como professora em uma escola particular. Minha vida era tranquila, mas às vezes solitária. Nunca fui do tipo que chama muita atenção. Então a ideia de um aplicativo onde as pessoas pudessem me conhecer pelo que eu era, e não apenas pela aparência, me pareceu atraente. Passei algumas noites deslizando para lá e para cá, sem muita esperança, até que apareceu ele, Gustavo. A foto dele era quase perfeita demais para ser real. Ele tinha aquele sorriso meio torto, cabelo escuro, olhos claros e um olhar que parecia atravessar a tela. Quando dei o match, não esperava que ele fosse puxar conversa, mas ele o fez. Oi, Beatriz. Vi que você adora viajar e tomar café. Alguma dica de lugar bom para tomar café e sonhar com a próxima viagem? Foi tão direto e ao mesmo tempo casual que me pegou de surpresa. Respondi, e a partir dali a conversa fluiu
como se nos conhecêssemos há anos. Durante os próximos 10 dias, a gente conversou sem parar. Ele era engraçado, inteligente e parecia ter um interesse genuíno na minha vida. Gustavo disse que trabalhava com vendas de imóveis de luxo e que viajava bastante a trabalho. Ele parecia ocupado, mas sempre arranjava tempo para me mandar mensagens de bom dia ou perguntar como estava meu dia. O jeito que ele falava fazia parecer que eu era a única pessoa no mundo que importava. Quando ele sugeriu que nos encontrássemos, fiquei animada, mas também nervosa. Era minha primeira vez marcando um encontro com alguém do Tinder. Ele escolheu um restaurante no centro da cidade, um lugar que eu já conhecia e sabia que era movimentado. Isso me deixou mais tranquila. A gente pode se encontrar à tarde. Assim fica mais seguro para você, ele disse. Na hora, achei isso atencioso. Hoje, penso que era só parte do plano. No dia do encontro, me arrumei com um cuidado que há muito tempo não tinha. Escolhi meu vestido favorito, fiz uma maquiagem leve e saí com aquele friozinho na barriga. Quando cheguei ao restaurante, ele já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela. Quando me viu, levantou e abriu aquele sorriso que eu já conhecia tão bem pela tela do celular. Parecia o início de algo especial. A conversa começou fluindo naturalmente. Ele perguntou sobre meu trabalho, sobre minha família e contou algumas histórias da infância. Descobri que ele era de outra cidade e que tinha se mudado para cá há alguns anos por conta do trabalho. Ele falou da mãe, que morava em Curitiba, e de como sentia falta dela. Tinha algo nele que fazia parecer que estávamos conectados de um jeito único. Depois de uma taça de vinho, Gustavo sugeriu tirarmos uma foto juntos. Para registrar nosso primeiro encontro, ele disse, rindo. Achei fofo e topei. Até mandei a foto para as minhas amigas dizendo: finalmente encontrei um cara decente. Elas responderam com emojis e piadinhas, me incentivando a aproveitar o momento. Durante o encontro, me senti completamente à vontade. Rimos, conversamos sobre viagens e música e o tempo passou voando. Lá pelas tantas, precisei ir ao banheiro. Me levantei e fui tranquilamente, sem imaginar que aquele seria o último momento de normalidade da minha noite. Quando voltei, percebi que meu copo estava cheio novamente. Ele disse que tinha pedido mais uma rodada enquanto eu estava fora. Não desconfiei de nada. Continuei bebendo e conversando, mas logo comecei a sentir algo estranho. Minha visão ficou levemente embaçada e minha cabeça parecia girar. Era diferente de estar bêbada. Era como se meu corpo estivesse desligando. Ele percebeu que eu não estava bem. Tá tudo bem, Beatriz? Quer que eu te leve para casa? Eu assenti, mal conseguindo formar uma frase. Ele pagou a conta e me ajudou a sair do restaurante. Foi a última coisa que lembro daquela noite. Quando acordei, tudo estava escuro. Minha cabeça latejava, meu corpo estava pesado e havia um cheiro forte de mofo. Levei alguns segundos para perceber que estava deitada no chão frio de um lugar que não conhecia. Meu coração disparou. Olhei ao redor e vi que era uma sala pequena, com paredes sujas e uma lâmpada fraca pendurada no teto. Meu primeiro instinto foi procurar meu celular, mas ele não estava comigo. Minha bolsa estava no canto da sala, aberta e revirada. Minha carteira e as chaves também tinham sumido. Eu estava sozinha, sem saber onde estava ou como tinha chegado ali. Levantei com dificuldade, sentindo uma dor estranha nas pernas e no braço esquerdo. Comecei a bater na porta e gritar por ajuda, mas o único som que ouvi foi o eco da minha própria voz. A sensação de desespero foi tomando conta de mim. Minha mente estava confusa, mas pedaços da noite começaram a voltar. Gustavo, o restaurante, o copo de vinho. Ele tinha colocado algo na minha bebida. Eu tinha certeza disso. No canto da sala, vi um pedaço de papel amassado. Peguei com mãos trêmulas e li: confiança é uma arma perigosa. Meu corpo inteiro gelou. Quem tinha escrito aquilo? Era Gustavo? Por que ele tinha me trazido para esse lugar?
Eu sabia que precisava sair dali. Olhei ao redor procurando qualquer coisa que pudesse usar como ferramenta. Foi então que percebi que a janela no alto da parede tinha grades enferrujadas. Talvez fosse minha única chance. Procurei algo para me ajudar e encontrei uma barra de ferro solta em um canto. Usei toda a força que tinha para tentar soltar a grade. Meu coração estava na boca e minhas mãos tremiam tanto que quase larguei a barra várias vezes. Depois de minutos que pareceram horas, consegui abrir um espaço pequeno o suficiente para me espremer. Mesmo com os braços arranhados e o corpo dolorido, eu sabia que precisava continuar. Do lado de fora, me deparei com um terreno baldio. Estava escuro e o silêncio era absoluto. Não fazia ideia de onde estava, mas corri. Corri como nunca tinha corrido antes, ignorando a dor e o cansaço. Depois de algum tempo, avistei uma estrada. Fiz sinal para um carro que passava e, felizmente, o motorista parou. Entre soluços, expliquei o que tinha acontecido e ele me levou à delegacia. Na delegacia, contei tudo para os policiais. Falei sobre Gustavo, o Tinder, o restaurante e como acordei naquele lugar. Eles foram atenciosos, mas era óbvio que seria difícil encontrar Gustavo. Não tinha informações suficientes e ele claramente sabia o que estava fazendo. Mesmo assim, eles registraram o boletim de ocorrência e começaram a investigar. Nos dias que seguiram, eu não conseguia dormir. Cada barulho na rua me fazia pular da cama. Tinha medo de que Gustavo estivesse me observando, esperando a próxima oportunidade. O trauma não era apenas físico, mas psicológico. Sentia vergonha, raiva e, acima de tudo, um medo paralisante. Comecei a pesquisar sobre o que tinha acontecido comigo. Descobri que havia muitas mulheres que tinham passado por situações parecidas, mas poucas denunciavam. Isso me motivou a não me calar. Decidi usar minha história como um alerta. Alguns meses depois, recebi uma ligação da delegacia. Gustavo tinha sido preso. Eles o encontraram depois que outra mulher, inspirada pela minha história, denunciou o perfil dele. Ele estava tentando atrair outra vítima quando foi pego. Quando ouvi a notícia, senti um alívio misturado com tristeza. O que ele fez comigo nunca seria apagado, mas pelo menos ele não faria isso com mais ninguém. Hoje, continuo tentando reconstruir minha vida. Fiz terapia, me aproximei dos meus amigos e familiares e comecei a ver o mundo de uma maneira diferente. Ainda tenho medo, mas transformei minha dor em força. Contar minha história é difícil, mas necessário. Se puder evitar que alguém passe pelo que eu passei, já terei feito minha parte. Se tem algo que aprendi, é que a confiança deve ser conquistada, nunca dada de graça. O mundo é cheio de pessoas incríveis, mas também de gente perigosa. E às vezes, a única coisa que pode te salvar é ouvir aquele instinto que grita quando algo não parece certo. Eu nunca fui muito fã de aplicativos de relacionamento, mas depois de tanta insistência das minhas amigas, decidi dar uma chance. Foi assim que conheci o Carlos. Ele parecia perfeito nas mensagens, educado, engraçado e sempre sabia o que dizer na hora certa. Foram 2 semanas de conversas intensas pelo WhatsApp, com ele me enchendo de elogios e me fazendo sentir especial. Então, quando ele sugeriu que a gente se encontrasse, eu aceitei sem pensar 2 vezes. No dia do encontro, estava animada, mas também com aquele frio na barriga. A gente ia jantar na casa dele. Ele disse que adorava cozinhar e queria me surpreender. Passei a tarde inteira escolhendo uma roupa. Não queria parecer exagerada, mas também não queria algo muito básico. Escolhi um vestido azul simples, mas bonito. Antes de sair, minhas amigas me encheram de conselhos. Manda localização em tempo real. Não bebe demais. Se cuida. Achei um pouco de exagero, mas prometi fazer tudo. Chegando na casa dele, fiquei surpresa.
Era um bairro tranquilo, classe média, e a casa era bem arrumada por fora, com um pequeno jardim. Ele abriu a porta com um sorriso enorme e me cumprimentou, como se a gente já se conhecesse há anos. "Bem-vinda. Pode entrar, fica à vontade", disse ele, com aquele jeito carismático que me conquistou desde o começo. A casa era simples, mas muito bem decorada, o que me surpreendeu. Geralmente, homens morando sozinhos não têm muito cuidado com isso. Mas ele parecia diferente. A sala tinha um sofá confortável, algumas plantas e quadros na parede. A cozinha era impecável. Ele preparou um jantar delicioso, massa com um molho caseiro que ele mesmo fez. Durante o jantar, conversamos sobre nossas vidas, gostos e sonhos. Ele era ótimo de papo, mas algumas perguntas começaram a me deixar desconfortável. "Você mora sozinha, né? Deve ser difícil, né? Tipo, se precisar de ajuda com alguma coisa." Ele falava como se estivesse interessado, mas senti um tom meio invasivo. Tentei desconversar, levando a conversa para outros assuntos. Depois do jantar, ele sugeriu que a gente ficasse na sala tomando uma bebida. Aceitei, mas ele logo percebeu que tinha acabado a cerveja. "Espera aqui, vou no mercadinho da esquina comprar mais, não demoro." Achei estranho ele ir sozinho, mas não falei nada. Assim que ele saiu, fiquei sozinha na casa e uma curiosidade estranha começou a me invadir. Assim que a porta se fechou atrás dele, o silêncio tomou conta da casa. Fiquei sentada no sofá por alguns minutos, mas a curiosidade começou a me incomodar. A casa era tão bem arrumada, tão certinha, que parecia mais um cenário do que um lugar onde alguém realmente vivia. Não tinha aquela bagunça normal que todo mundo tem. Resolvi dar uma olhada em volta, sem fazer muito barulho, é claro. Passei pela cozinha novamente, reparei nos detalhes. Tudo estava milimetricamente organizado, como se ninguém usasse de verdade. Depois, fui até o corredor que levava aos quartos. Havia um banheiro pequeno, impecavelmente limpo, e uma porta entreaberta que dava para o quarto dele. Entrei no quarto com cuidado. A cama estava feita, as cortinas fechadas e um cheiro suave de algum tipo de perfume no ar. Era um lugar aconchegante, mas algo parecia fora do lugar. Não sei explicar. Fui até a janela, pensando em abrir as cortinas para ver a vista. Foi quando aconteceu. Ao puxar a cortina, algo caiu no chão com um barulho seco. Era pequeno, preto, e por um segundo pensei que fosse um brinco ou alguma coisa assim. Mas, quando me abaixei para pegar, percebi que era um pendrive. Ele estava escondido ali, entre a cortina e o suporte da janela. Meu coração disparou. Fiquei olhando para aquele pendrive na minha mão, sem saber o que fazer. Por que alguém esconderia um pendrive ali? Uma parte de mim queria colocar de volta e fingir que não tinha visto nada. Mas a curiosidade foi mais forte. Coloquei o pendrive na minha bolsa e voltei para a sala, tentando agir naturalmente. Poucos minutos depois, Carlos voltou com as bebidas. Ele entrou sorrindo, mas parecia um pouco diferente, como se estivesse desconfiado. "Tá tudo bem?" Ele perguntou, olhando diretamente para mim. Balancei a cabeça, tentando não demonstrar nervosismo. "Sim, tá tudo bem, mas acho que não tô me sentindo muito bem. Acho que é melhor eu ir para casa." Ele insistiu para que eu ficasse, dizendo que provavelmente era o vinho e que eu devia descansar um pouco antes de ir. Mas eu não quis dar chance. Peguei minha bolsa, agradeci pelo jantar e fui embora. Ele tentou insistir mais uma vez, mas não dei ouvidos. Assim que saí, senti o ar fresco da rua e um pouco de alívio. Chegando em casa, não consegui pensar em outra coisa além do pendrive. O que podia ter ali? Por que estava escondido? Conectei no notebook com as mãos tremendo. Assim que abri a pasta principal, meu coração parou por um segundo. Havia dezenas de vídeos, todos gravados no mesmo ângulo, mostrando o quarto de Carlos. E o pior, cada vídeo mostrava ele com uma mulher diferente, em situações íntimas.
Era uma câmera escondida. Ele filmava tudo sem que elas soubessem. Meu estômago revirou. Tive vontade de vomitar, mas também de chorar. Eu podia ter sido uma daquelas mulheres. E o que ele fazia com esses vídeos? Mostrava para alguém? Compartilhava? A sensação de alívio por ter saído de lá se misturava com o horror do que eu tinha descoberto. Eu não consegui dormir naquela noite. Os vídeos do pendrive não saíam da minha cabeça. Era como se uma parte de mim quisesse apagar tudo, fingir que nunca tinha encontrado aquele pendrive. Mas outra parte sabia que eu não podia simplesmente ignorar. Ele tinha que ser denunciado. Quem sabe quantas mulheres já tinham passado por isso sem nem imaginar. Na manhã seguinte, com as imagens ainda frescas na minha mente, respirei fundo e decidi o que fazer. Peguei o pendrive, coloquei na bolsa e fui direto para uma delegacia de mulheres. Nunca tinha pisado em um lugar assim antes e só de estar ali me senti vulnerável e exposta. Mas o medo do que Carlos poderia fazer com aquelas gravações era maior. Quando contei minha história para a policial que me atendeu, ela me olhou com seriedade. Você fez bem em vir aqui. Vamos investigar isso imediatamente. Entreguei o pendrive e expliquei como o encontrei, deixando claro que não sabia o que mais ele poderia estar escondendo. Ela me tranquilizou, dizendo que eu não seria exposta e que eles lidariam com o caso com sigilo. Apesar disso, eu sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo. Será que ele já sabia que eu tinha descoberto? Será que ele viria atrás de mim? A policial me orientou a evitar contato com ele e me pediu para bloquear o número dele no celular, o que eu fiz imediatamente. Os dias seguintes foram uma mistura de alívio e ansiedade. Recebi uma ligação da delegacia dizendo que eles tinham conseguido um mandado de busca e que durante a operação na casa de Carlos encontraram mais provas incriminadoras. Havia outros dispositivos, como notebooks e HDs externos, cheios de vídeos parecidos com os do pendrive que eu entreguei. Carlos foi preso preventivamente enquanto a investigação continuava. A sensação de alívio foi enorme, mas ao mesmo tempo eu sabia que essa era só a primeira etapa. Descobriram que várias mulheres apareciam nos vídeos e a polícia começou a identificar as vítimas para notificá-las. Meu coração apertava toda vez que pensava no que aquelas mulheres iam sentir ao saberem o que ele fez. Mesmo sabendo que ele estava preso, eu ainda tinha medo. Não podia evitar pensar no e se? E se ele saísse da cadeia logo? E se ele descobrisse que fui eu quem o denunciou? Mas apesar do medo, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Ele não poderia continuar fazendo isso com outras mulheres. Os dias se tornaram semanas e as notícias sobre Carlos começaram a circular. Alguns portais de notícias locais relataram sua prisão, descrevendo-o como o homem que filmava mulheres sem consentimento. Felizmente, meu nome não foi mencionado em nenhuma reportagem e isso trouxe um pouco de alívio. Apesar disso, minha rotina ficou um caos. Eu evitava sair de casa à noite e me sentia constantemente observada. Sabia que o medo era irracional, já que Carlos estava preso, mas era impossível não sentir. Algumas noites, eu acordava de repente, com o som da notificação do WhatsApp ecoando na minha cabeça, como se ele ainda estivesse ali, de alguma forma. A delegacia me informou que, por causa da quantidade de provas, ele seria julgado por múltiplos crimes, incluindo invasão de privacidade e posse de material ilegal. Um advogado ligado às vítimas começou a me informar sobre o caso, explicando que no Brasil ele poderia pegar alguns anos de prisão, mas nada definitivo. Saber que a justiça estava seguindo seu curso era reconfortante, mas ainda deixava aquele gosto amargo. Ele provavelmente voltaria à sociedade em breve. Eu também soube que outras mulheres já estavam envolvidas no processo e que algumas decidiram depor contra ele. Isso me trouxe um misto de emoções, tristeza por elas, mas também alívio por não estar sozinha.
Com o tempo, comecei a me sentir mais segura. Fiz terapia, conversei com amigas e familiares e aos poucos fui reconstruindo minha confiança. A experiência, por mais horrível que tenha sido, me ensinou muitas coisas. Aprendi a ouvir minha intuição e a prestar atenção nos pequenos sinais que antes eu ignorava. Um dia sentei e escrevi tudo o que vivi como uma forma de colocar aquilo para fora. Foi um texto longo, mas enquanto escrevia, percebi algo importante. Eu sobrevivi. E mais do que isso, consegui impedir que ele continuasse machucando outras mulheres. Hoje, quando penso no Carlos, sinto uma mistura de pena e desprezo. Pena, porque ele claramente era alguém doente, e desprezo, porque escolheu usar isso para ferir os outros. Mas, acima de tudo, sinto orgulho de mim mesma. Foi uma batalha difícil, mas consegui sair do outro lado. Termino esse relato com um conselho para quem está lendo. Cuidem-se, escutem sua intuição. Nunca ignorem os sinais, por menores que pareçam. No fim, pode ser isso que fará toda a diferença. Eu nunca pensei que estaria contando essa história, muito menos assim, para tentar alertar outras pessoas. Sempre achei que essas coisas só aconteciam em filmes ou com os outros. Mas naquela época, eu era uma pessoa cheia de sonhos, extrovertida e queria experimentar coisas novas. Meu nome é Clara, tenho 28 anos e sempre fui daquelas que acreditavam no lado bom das pessoas. Talvez fosse isso que me fazia ignorar sinais que estavam bem na minha frente. Depois de sair de um relacionamento longo e meio tóxico, resolvi dar uma chance para os aplicativos de relacionamento. Naquele momento parecia uma ótima ideia. Era uma maneira de conhecer pessoas novas, sabe? Eu queria algo diferente, algo que me fizesse sentir viva novamente. Então, depois de várias conversas sem graça, dei match com Rafael. Ele parecia perfeito, bonito, engraçado e com uma conversa que fluía como mágica. Ele sabia como me fazer rir e, sinceramente, parecia que tínhamos muitas coisas em comum. Depois de uns dias de conversa, Rafael sugeriu que nos encontrássemos. Era uma ideia animadora e, ao mesmo tempo, me deixava nervosa. Ele sugeriu um bar descolado no centro da cidade, um lugar movimentado e cheio de vida. Isso me fez sentir segura. Afinal, ele não estava me chamando para algo estranho. Naquele dia, eu me arrumei como nunca. Estava animada, mas também com aquele frio na barriga. Meu melhor amigo chegou a brincar, dizendo: "Clara, cuidado com esses aplicativos, tem cada maluco por aí." Dei risada e falei que não tinha como algo dar errado. Mal sabia eu o que estava por vir. Quando cheguei ao bar, Rafael já estava lá. Ele era ainda mais bonito pessoalmente e me recebeu com um sorriso que parecia dizer: "Você fez a escolha certa vindo até aqui." Sentamos, pedimos uns drinks e começamos a conversar. Era como se nos conhecêssemos há anos. Ele sabia conduzir a conversa, tinha histórias engraçadas e parecia genuinamente interessado no que eu tinha para dizer. Mas depois de um tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Ele fazia perguntas muito específicas do tipo: "Você mora sozinha? Ninguém te espera hoje em casa, né?" No início, achei que era só curiosidade, mas depois comecei a sentir um desconforto estranho. Mesmo assim, me convenci de que era só paranoia da minha cabeça. Depois de algumas horas, ele sugeriu irmos a um lugar mais tranquilo para continuar a conversa. Ele disse que morava ali perto e que tinha um vinho excelente que adoraria compartilhar comigo. Hesitei por um momento, mas, mais uma vez, ignorei aquele aperto no peito e concordei. Afinal, ele parecia tão simpático e seguro. Caminhamos até o apartamento dele, que ficava a poucas quadras do bar. No caminho, ele continuava com aquele charme irresistível, me fazendo esquecer qualquer dúvida que eu pudesse ter. Quando chegamos, o lugar era impressionante. Limpo, organizado, mas frio.
Sem nenhum toque pessoal, sabe? Sem fotos, sem bagunça de quem realmente mora ali. Isso deveria ter acendido um sinal de alerta, mas eu já estava lá. Assim que entramos no apartamento, Rafael me ofereceu uma taça de vinho. Eu aceitei, tentando ignorar a sensação incômoda que crescia dentro de mim. O lugar parecia impecável demais, quase como se ninguém realmente morasse ali. Não havia quadros nas paredes, nem objetos pessoais espalhados. Apenas móveis perfeitamente organizados e um silêncio que parecia me engolir. Tentando parecer despreocupada, comecei a observar o apartamento. Ele notou e fez um comentário meio estranho, como se já tivesse ensaiado aquilo. Gosto de manter tudo no lugar. Acho que as coisas precisam estar onde pertencem. Dei uma risadinha sem graça, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Sentamos no sofá e continuamos conversando. Rafael parecia relaxado, mas algo no olhar dele começou a me inquietar. Ele mantinha os olhos fixos em mim, como se estivesse tentando decifrar cada movimento meu. A conversa, que antes fluía tão naturalmente, começou a ficar carregada de silêncios estranhos. Ele fazia perguntas cada vez mais pessoais, como: "Você contou para alguém que estava vindo aqui? Alguém sabe que você está comigo?" Eu tentei disfarçar meu desconforto e mudar de assunto, mas ele insistia. Aquilo me deixou em alerta. Fui ao banheiro para tentar me recompor e pensar no que fazer. Enquanto lavava as mãos, percebi que o celular tinha perdido o sinal. Era como se, de repente, todas as peças estivessem se encaixando, mas da pior maneira possível. Quando voltei para a sala, Rafael estava diferente. Ele tinha uma postura mais séria, quase como se a máscara tivesse caído. Sentado na beira do sofá, ele começou a falar sobre como os encontros nem sempre saem como planejado. As palavras dele eram enigmáticas, mas carregadas de algo que só posso descrever como ameaça. Sabe, Clara, às vezes as pessoas não são quem parecem ser. Minha boca ficou seca. Tentei rir e levar aquilo na brincadeira, mas ele continuou, agora com um tom mais sinistro. Já tive alguns encontros intensos, sabe? Nem todos deram certo. Algumas pessoas não entenderam o que eu queria dizer. Cada palavra parecia pesar no ar. Eu sabia que precisava sair dali, mas não podia demonstrar medo. Enquanto ele falava, comecei a observar as portas e possíveis saídas. Minha mente estava a mil. Decidi que precisava ganhar tempo. Sorri e disse que estava adorando o vinho, tentando parecer tranquila, mesmo que por dentro eu estivesse desesperada. Ele pareceu relaxar um pouco, mas o olhar dele continuava frio e calculista. Foi nesse momento que tive certeza. Rafael não era só um homem estranho. Ele era perigoso. Eu sabia que precisava sair dali, mas a situação era muito delicada. Qualquer movimento em falso poderia piorar tudo. Fiquei tentando manter a calma, sorrindo como se nada estivesse errado, enquanto minha mente buscava desesperadamente por uma solução. Rafael parecia estar me observando ainda mais de perto, como se pudesse sentir que eu estava planejando algo. Então, ele se levantou e foi até a cozinha para pegar outra garrafa de vinho. Foi nesse momento que percebi a oportunidade. Olhei ao redor e vi a porta da saída. O problema? A chave não estava na fechadura. Comecei a vasculhar discretamente com os olhos até que a vi. A chave estava na mesa de centro, a poucos metros de mim. O coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Rafael voltou com a garrafa e me serviu mais vinho, insistindo para que eu bebesse. Fingi tomar um gole e engatei uma conversa qualquer para distrair sua atenção. Enquanto ele falava, aproveitei um momento de distração para pegar a chave e escondê-la no bolso da minha jaqueta. A tensão no ar era quase palpável. Rafael começou a fazer mais perguntas estranhas, como se estivesse tentando me testar. "Você parece um pouco nervosa. Está tudo bem?" Tentei manter a compostura e respondi com um sorriso falso. "Claro, só estou um pouco cansada." Minha mente estava a mil.
Eu precisava agir rápido, mas de forma calculada. Então, improvisei uma desculpa. Disse que precisava ir ao banheiro novamente. Ele me olhou com desconfiança, mas assentiu. Entrei no banheiro, trancando a porta, e tentei pensar no que fazer em seguida. Foi então que ouvi passos do lado de fora. Rafael estava andando pela casa, murmurando algo que não conseguia entender. Abri a porta devagar e percebi que ele estava na cozinha. Essa era a minha chance. Com a chave no bolso, caminhei rapidamente até a porta. Meu coração quase parou quando a chave fez um leve ruído ao girar na fechadura, mas continuei. Quando a porta finalmente abriu, corri para fora sem olhar para trás. Ouvi Rafael gritar meu nome e passos rápidos atrás de mim. Corri pelas ruas, gritando por ajuda, mas era tarde da noite e a rua estava quase deserta. Meu desespero aumentava a cada segundo, até que avistei um motorista de aplicativo estacionado na esquina. Corri até o carro, bati na janela e implorei por ajuda. O motorista, assustado com o meu estado, abriu a porta e me deixou entrar. Assim que entrei, pedi que ele dirigisse o mais rápido possível. Enquanto o carro acelerava, vi Rafael parado na esquina, me encarando com um olhar que nunca vou esquecer. Era frio, vazio, como se ele estivesse analisando o que faria a seguir. Chegar em casa naquela noite foi como renascer. Ainda tremendo, liguei para uma amiga e contei tudo. Ela insistiu para que eu fosse à delegacia imediatamente. Apesar do cansaço e do medo, sabia que era o certo a fazer. No caminho, o motorista que tinha me ajudado comentou que já tinha ouvido histórias parecidas. Isso só aumentou meu pavor. Quantas outras pessoas poderiam ter passado por algo assim e nunca tiveram a chance de contar? Na delegacia, relatei tudo o que aconteceu, detalhe por detalhe. Os policiais ficaram surpresos com a descrição de Rafael. Um deles comentou: "Já estamos de olho nele. Esse cara tem histórico." Fiquei paralisada. Rafael era conhecido por fazer isso com outras mulheres. E eu, por pura sorte, ou talvez pelo instinto que finalmente decidi ouvir, consegui escapar. Nos dias seguintes, foi difícil dormir ou até mesmo sair de casa. Fiquei obcecada em pesquisar sobre Rafael. Descobri que ele usava vários nomes em aplicativos e que outras vítimas haviam sido enganadas por ele. Algumas nem tiveram coragem de denunciá-lo. Isso me deixou ainda mais determinada. Decidi compartilhar minha história, mesmo que fosse doloroso, porque precisava alertar outras pessoas. Hoje, quando penso naquela noite, sinto um misto de gratidão e culpa. Gratidão por ter conseguido escapar, mas culpa por saber que outras pessoas podem não ter tido a mesma sorte. Se eu pudesse voltar no tempo, teria ouvido meu instinto desde o início. Os sinais estavam lá. Eles sempre estão. Quero que minha história sirva de alerta. Confie nos seus instintos, fale para alguém onde você está e nunca ignore pequenos sinais de perigo. O mundo pode ser um lugar lindo, mas também está cheio de pessoas como Rafael. E às vezes é preciso mais do que coragem para sobreviver. É preciso sorte. Eu sempre fui aquela pessoa que gosta de observar as coisas antes de agir, mas no ano passado, algo mudou. Depois de um longo relacionamento que terminou de forma dolorosa, decidi dar uma chance ao mundo dos encontros online. Eu não sabia no que estava me metendo. Aos 27 anos, com uma carreira estável e amigos incríveis, me sentia pronta para conhecer alguém novo. Instalei o Tinder numa noite de tédio, sem muita expectativa. Passei alguns dias deslizando perfis para a direita e para a esquerda, até que apareceu ele, Felipe. Alto, cabelo escuro, sorriso perfeito. Ele mencionava no perfil que era desenvolvedor de software, amava trilhas e literatura. Parecia quase bom demais para ser verdade. Começamos a conversar e ele era tudo o que eu esperava. Engraçado, educado e parecia genuinamente interessado.
Falamos sobre bandas que só eu achava que conhecia, filmes independentes e até nossos pratos favoritos. Felipe tinha um jeito de escrever que me fazia rir e sentir que já o conhecia há anos. Após uma semana de conversas intensas, ele sugeriu que nos encontrássemos para jantar em um restaurante em São Paulo. Eu hesitei por um momento, mas ele parecia tão confiável que aceitei. No dia do encontro, estava nervosa e empolgada. Passei horas escolhendo a roupa certa. Quando cheguei ao restaurante, ele já estava lá, me esperando com aquele sorriso que parecia ainda mais bonito ao vivo. O jantar foi incrível. Felipe era atencioso, fazia perguntas sobre minha vida e parecia ouvir com genuíno interesse. Rimos de nossas histórias de infância, discutimos nossa aversão mútua a coentro e compartilhamos nossa paixão por livros. Tudo parecia tão fácil, tão natural. Pela primeira vez em muito tempo, pensei que poderia estar diante de alguém especial. Quando a conta chegou, ele sugeriu esticarmos a noite em um bar ali perto. A ideia parecia boa. Afinal, a conversa estava fluindo e eu me sentia confortável. Mal sabia eu que a noite tomaria um rumo que eu jamais esqueceria. Chegamos ao bar, que tinha uma aparência meio estranha. A iluminação era fraca e as poucas pessoas presentes tinham um ar suspeito. Tentei ignorar o desconforto inicial, mas algo no ambiente não parecia certo. Assim que nos sentamos, Felipe começou a mudar. Ele pediu as bebidas sem perguntar minha preferência, algo que eu achei estranho, mas deixei passar. Quando trouxe os copos para a mesa, ele sentou-se muito próximo de mim, como se quisesse eliminar qualquer espaço entre nós. A conversa, que antes era leve e divertida, ficou mais intensa. Ele começou a fazer perguntas pessoais demais, como onde eu morava, se minha família era próxima e se eu morava sozinha. No começo, achei que era só curiosidade, mas quanto mais ele perguntava, mais desconfortável eu ficava. Tentei desviar a conversa para assuntos mais neutros, mas ele sempre voltava a temas que me deixavam desconfortável. E então, ele começou a perguntar sobre minhas preferências pessoais, de um jeito que era sutilmente invasivo e inapropriado. Meu estômago deu um nó. Com licença, vou ao banheiro, disse, tentando soar casual. Por dentro, eu estava apavorada. Algo estava errado, muito errado. No banheiro, lavei o rosto, tentando me acalmar. Minha cabeça estava a mil e eu sabia que precisava sair dali. Foi quando uma mulher entrou. Devia ter uns 50 anos, com uma jaqueta de couro desgastada e um olhar sério. Ela me analisou por um momento e então disse algo que gelou meu sangue. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas aquele cara com quem você está, ele me dá uma sensação ruim. Tome cuidado. Meu coração disparou. Agradeci rapidamente e voltei à mesa com uma única ideia na cabeça: inventar uma desculpa e sair o mais rápido possível. Quando cheguei, Felipe estava me esperando com um sorriso, mas havia algo de estranho nele. Era grande demais, falso demais. Senti um arrepio. Eu não estou me sentindo bem, acho melhor eu ir para casa, disse, tentando parecer natural. Mas ele não parecia convencido. Eu te levo, respondeu, com um tom firme que me fez sentir como se fosse uma ordem. Não precisa, eu já chamei um carro. Menti, tentando me afastar. Ele hesitou, mas antes de eu sair, segurou meu pulso com força. Seus olhos estavam frios, calculistas. Eu insisto, ele disse, sua voz baixa e assustadora. Fingindo concordar, esperei que ele soltasse meu braço e assim que o fez, corri para a saída. O motorista do aplicativo já estava esperando. Entrei no carro, batendo a porta e pedindo para trancar as portas imediatamente. Quando olhei pelo retrovisor, vi Felipe parado na entrada do bar, com um olhar que me fez tremer. Chegando em casa, mal consegui dormir. Cada barulho parecia ser ele entrando. Foi só no dia seguinte que percebi o pior. Havia um bilhete deslizado por baixo da minha porta. Por que você foi embora? Poderíamos ter nos divertido. Meu estômago revirou. Ele sabia onde eu morava.
Imediatamente peguei minhas coisas e fui para a casa da minha amiga Clara. Expliquei tudo e ela não pensou duas vezes antes de me oferecer um lugar para ficar. Você precisa avisar a polícia, ela disse. E foi o que fiz. Na delegacia, entreguei o bilhete e contei tudo o que havia acontecido. Mas, sem provas concretas de ameaça, eles disseram que pouco podiam fazer. Nos avise se algo mais acontecer, disseram, o que só aumentou minha sensação de impotência. Mesmo na casa de Clara, o medo não me abandonava. Comecei a perceber coisas estranhas. Carros estacionados por muito tempo. Passos atrás de mim quando eu voltava do trabalho. Uma noite, tive certeza de que estava sendo seguida. Quando cheguei correndo em casa, olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Clara tentava me tranquilizar, mas eu sabia que não era paranoia. Felipe estava me observando. Decidi voltar para a casa dos meus pais no interior. Era mais seguro lá, ou pelo menos eu achava. Mas uma noite meu pai viu um carro parado em frente à nossa casa. Era Felipe. Ele estava me vigiando. Meu pai, furioso, foi até o carro, mas antes que pudesse confrontá-lo, Felipe acelerou. Meu pai conseguiu anotar a placa e ligamos para a polícia. Dessa vez, eles descobriram o sobrenome de Felipe e que ele tinha um histórico de perseguição. Finalmente, consegui uma medida restritiva contra ele. Com o apoio da polícia e da minha família, Felipe parou de me perseguir. Mesmo assim, o trauma ficou. Mudei para outra cidade e comecei a fazer terapia. Levei meses para voltar a me sentir segura, mas finalmente comecei a reconstruir minha vida. Essa experiência me mudou para sempre. Aprendi a confiar nos meus instintos e a nunca ignorar os sinais de alerta. Se minha história ajudar alguém, espero que seja para lembrar: sua segurança vem em primeiro lugar. Ouça sua intuição. Ela pode salvar sua vida.